Eu sou Baltazar, o cruel, filho de Afonso I, o intrépido, o nomeio vassalo do canal Terra Vista. E você, sabe me dizer o que acabou de acontecer aqui? Quais são as características gerais da Idade Média? Pedrão, deixa comigo. Eu conto essa pra você. Galera, a Idade Média, tempo de cavaleiro, tempo de templário, magia, feitiçaria. Pensa no que você já vivenciou na tua vida. Quantos vídeos, quantos filmes, quantas histórias você já não ouviu falar de Idade Média? Shrek, Idade Média. Valente, Idade Média. Tudo isso aí tem a ver com esse período da história e com essa encenação que eu e Pedrão acabamos de fazer pra você. A parada é a seguinte, a Idade Média ela tem alguns conceitos que são chave, você tem que dominar e eu vou tentar te ajudar. Objetivo número 1, que você consiga situar historicamente e temporalmente a Idade Medieval. E número 2, quais são as principais características desse período. Amigão, a história da Idade Média é um tanto quanto complexa. A começar pelo tempo, é um período muito grande, são mais de 1000 anos de história. Para facilitar, alguns historiadores decidem delimitar esse período. O marco inicial seria o fim do Império Romano, a tomada dos bárbaros germânicos sobre a cidade de Roma. E terminaria com a queda do Império Romano do Oriente, a cidade de Constantinopla, criada pelo imperador Constantino, com a invasão dos turcos otomanos. Esse período gigantesco é o período da Idade Medieval. Características importantes sobre a Idade Média. Disparado, cara, que você mais precisa saber é o conceito de feudalismo. Isso que é muito interessante, porque feudalismo ele tem outras características que estão ligadas a ele. Então, para a gente entender feudalismo, eu vou separá-lo em 3 outras características. Olha que complexo. Então vamos começar. A primeira característica da Idade Medieval, feudalismo, tem como ponto de partida o poder descentralizado. Isso significa dizer que o poder não está nas mãos de uma pessoa, e sim fragmentado nas mãos de vários senhores feudais. São vários nobres que detêm o poder. Mas Lucas, tinha rei na Idade Média? Isso, jovem gafanhoto, isso aí, meu pequeno padawan. Tinha rei na Idade Medieval. Acontece que o poder não estava nas mãos dele. Ele estava ali, controlando o seu pedaço de terra, mas não podia interferir no pedaço de terra dos outros. A não ser que ele quisesse começar uma guerra, mas isso podia causar problema para ele. E é por causa desse poder descentralizado que o nome feudalismo vai começar a fazer sentido para você. Os nobres, eles faziam um negócio chamado de relação de vassalagem. E é essa relação de vassalagem que faz o poder na Idade Medieval ser descentralizado. Uma relação de vassalagem é uma relação entre 2 nobres. Toma cuidado para você não errar isso na sua prova, por favor. A relação de vassalagem não se dá entre um nobre e um servo, mas sim entre um nobre e outro nobre. E aí, nessa relação, um nobre jura fidelidade a outro nobre, se compromete a ajudar sempre o outro e, em troca, concede a ele um feudo. Então, volta um pouquinho para o início da aula. O Pedrão começou me concedendo um título de vassalo. E aí, ele me convida para participar do canal. O Lucas, então, está ganhando um benefício do Pedro. Esse benefício, na Idade Medieval, era chamado de feudo. Daí o nome feudalismo. Já que um feudo é um benefício, ele poderia ser qualquer coisa. Qualquer coisa. Ele podia ser uma espada, ele podia ser a possibilidade de você passar por uma ponte, ele podia ser terras. E era exatamente isso que mais acontecia. Como na Idade Média, poder é igual a terra, a grande maioria dos feudos recebidos eram grandes extensões de terras. Por tabela, a gente pode entender que a economia agrária era o que sustentava a Idade Medieval, uma economia voltada para a subsistência e para a produção de produtos agrícolas. Dentro dessas grandes proporções de terra, a relação social que se dava era dividida em 3 grandes classes sociais. Podem ser apresentadas para você em uma frase em latim. Olha só, o Lucas falando latim, aprendi no Google outro dia. Ela é a seguinte: os oratores, os belatores e os labutores. Os oratores são os membros do clero, aqueles que fazem parte da Igreja Católica, que tem um poder absurdo na Idade Medieval, muitas terras e muita influência na sociedade.
Abaixo do clero estão os belatores, que dão origem inclusive à palavra bélico, são os membros da nobreza. Na Idade Medieval, a nobreza tem uma função muito específica, fazer a guerra. É a nobreza que protege e defende o pessoal do feudo. E o terceiro e último grupo são os camponeses, também chamados de labutores, porque labutam, pegam na enxada, trabalham pesado. É a galera que produz para sustentar a sociedade medieval. A grande maioria composta por servos. Então é isso, galera. Espero que você tenha gostado. Queria agradecer o Pedrão por me convidar e poder fazer parte do canal junto com ele. Agora, ser endiabrado, iluminado, abençoado, por favor, dá uma curtida no vídeo, dá um likezinho, tá? Compartilha com os amigos. Se possível, comenta, faz uma pergunta. A gente responde pra você. Abraço!